Quem fez todas essas coisas? Foi Deus. Deus criou os céus, a terra e tudo que neles há. E a Bíblia diz: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. Olha aqui para o pastor, por gentileza. O profeta, ele começa fazendo uma pergunta: quem? Que outra pessoa poderia medir todas as águas, todos os oceanos na concha de sua mão? E quem? Que outra pessoa poderia medir os céus e os céus dos céus a palmos? E ele continua perguntando: quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como o seu conselheiro o ensinou? Com quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça, ou quem lhe ensinou sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho do entendimento? O profeta, ele continua perguntando: quem, por um acaso, aconselhou a Deus, tornou-o compreensivo, ou deu a ele compreensão? Quem deu a ele sabedoria, conhecimento e entendimento sobre todos os assuntos? E falando da grandeza de Deus, ele diz: eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. Eis que ele carrega as ilhas como se fossem pó fino. O profeta, ele nos chama, ele nos desperta para refletirmos e para contemplarmos na nossa própria imaginação, no nosso próprio ser, quem é o Deus em quem nós depositamos a nossa fé, quem é o Deus que nós depositamos a nossa confiança, a nossa esperança, as nossas expectativas. E ele começa falando a respeito da grandeza desse Deus, da sua sabedoria, do seu conhecimento. E ele continua fazendo um paralelo entre a grandeza de Deus e aquilo que aos nossos olhos parece grande. Quem aqui já voou de avião? Faz assim para eu ver. Você se lembra quando você olhou da janela e viu o Goiás, o Distrito Federal, ou um estado, uma cidade do Nordeste, ou do Sudeste, ou do Sul? Como que fica lá de cima?
pequenininho, não fica pequenininho? E você já observou que as cidades, elas são tão pequenininhas diante da imensidão de terra, da imensidão de plantas, de florestas, de plantações que nós temos? Para Deus, não só a cidade, não só o estado, não só a região, mas toda a nação, todo o país, quer seja o Brasil, que é o quinto maior país do mundo, nós temos mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Não só os Estados Unidos, a China, a Rússia, mas todas as nações são para ele como uma gota que cai de um balde. O planeta, ele tem aproximadamente 150 milhões de quilômetros quadrados, fora o polo norte e sul, que já são quase 50 milhões de quilômetros quadrados de puro gelo. Puro gelo, 1/3 do planeta Terra, ou de toda a Terra, só na sua superfície, é de puro gelo. E para Deus, isso são como gotas, quer seja a Antártida, quer seja o Polo Norte, é como uma gota que cai de um balde. Diante dele, todas as nações são como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que o nada, como um vácuo. Aquele espaço que tem na embalagem, quando ela é fechada a vácuo. Se você já viu, por exemplo, um pó de café com plástico transparente, você vai ver que entre o café e o fechamento do recipiente, da embalagem, tem como se fosse um ar, mas ali é um vácuo, ali é nada. Para Deus, as nações, quer sejam os continentes, para Ele é como se não fosse, não no sentido de desprezar ou da indiferença, mas no sentido da sua grandeza. Deus o fez tão grande, que para nós fazermos um paralelo aqui que seria injusto. É como se nós olhássemos, por exemplo, algumas poucas formiguinhas no chão. Nós passamos e aquelas poucas formiguinhas são desapercebidas. Para nós é como se não fosse nada. E o profeta continua: será que vocês não sabem? Será que não ouviram? Será que isso não lhes foi anunciado desde o princípio? Vocês não entenderam isso desde a fundação do mundo? Vocês não atentaram para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Veja que Ele é o próprio fundamento da terra. É Ele quem estende o céu. Ele é que é a verdadeira e plena autoridade. É Ele quem exalta, é Ele quem abate, é Ele quem levanta príncipes e reis. É Ele quem levanta juízes e autoridades, mas também é Ele que os derruba quando bem entende. Para Deus não há poderes, não há principados, potestades e reinos. Para Ele não existem forças que possam ser opositoras. Inclusive, Ele é Senhor nos céus, na terra, inclusive debaixo, quer seja nos céus com santos anjos, quer sejam na terra para com todos os homens, e até no inferno. Deus é Deus e Deus é Senhor. Pastor, eu nunca ouvi falar disso, mas Deus é Senhor até no inferno, porque até no próprio inferno, todo joelho tem que se dobrar diante de Jesus Cristo, que é o... Amém? Deus é Senhor de todas as coisas. Ele diz assim: com quem vocês vão me comparar? O próprio Deus pergunta: com quem vocês vão me comparar? A quem eu serei igual? Diz o santo. Levantem os olhos para o alto e vejam.
Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ele ser grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Ele nos convida a olhar para os céus. Eu me lembro que ele disse para Abraão: sai da sua tenda, olha para os céus e conta as estrelas, se é que pode. E eu tenho certeza que nunca houve na história da humanidade um dia tão estrelado ou uma noite tão estrelada como aquela. Você sabe que quando nós estamos assim, num lugar distante da iluminação, quando a gente sai dessa luz halógena, essa luz que a gente tem na cidade, e a gente vai para um campo, vai para um deserto, vai para um lugar mais afastado, e a gente olha para o céu limpo à noite, a gente vê tanta estrela que é impossível contá-las, pois Deus não só as conta, como Deus as conhece e dá nome a cada uma delas. E nenhuma delas vem a faltar. Deus conhece todas elas, e Ele não perde nenhuma do seu controle, do seu domínio, da sua soberania. Porque então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus. Sendo assim, como alguém poderia dizer, será que Deus não olha para mim? Será que Deus não está vendo a minha dor? Será que Deus não se atenta para o meu sofrimento? Será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Veja, além de Deus conhecer as estrelas, Ele conhece você. Amém? Ele sabe da sua dor, da sua necessidade. Inclusive, você sabe o que você quer. Você sabe o que você quer. Mas talvez você não saiba o que você precisa. De repente, você precisa de algo que você sequer sabe que existe. De repente você tem uma necessidade na sua vida que você nem sequer conhece. Deus não só sabe o que você quer, mas Ele sabe mais o que você precisa. Inclusive o apóstolo Paulo disse, e eu já falei isso aqui copiosamente, levarei essa mensagem guardada no meu coração até o fim. Porque Deus é poderoso para fazer, e Ele disse, eu bem sei que Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, porque Deus é capaz de fazer mais do que você sequer poderia pedir ou imaginar, coisas que são desconhecidas para você. E Ele é um Deus que não se cansa, que não se fatiga, pelo contrário, Ele fortalece o cansado, amém, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. E concluindo diz, os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor, repete assim comigo, renovam as suas forças, sobem com asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Veja, os que confiam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. E a partir desse ponto, eu preparei uma palavra especialmente para você. O vídeo que você acompanhou, essa mensagem que você ouviu até esse momento, foi para preparar o seu coração, para você entender que existe um Deus sobre a sua cabeça. Um Deus que criou os céus, a terra e tudo que neles há, que conhece as estrelas, não só porque as contou e as numerou, mas as conhece pelo nome. Um Deus que mediu os oceanos na concha da sua mão, que mediu os céus a palmos. Um Deus que não se cansa, que não se dorme, que sabe o que você quer e sabe o que você precisa. Tem um Deus que é incomparável, que é maior do que as nações, do que toda a terra. Ele preenche e enche toda a terra com a sua glória. E esse Deus, Ele nos deixou mais de 8.000 promessas na sua palavra. E a Bíblia diz, se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos,
derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das quais enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Deus é um Deus que cura. Adorem o Senhor, o Deus de vocês, e Ele abençoará o pão e a água de vocês. E Ele diz: tirarei as enfermidades do meio de vocês. O Senhor o assiste no leito de enfermidade. Quando doente, tu lhe restauras a saúde. Quem é o Deus que cura? Quem é o Deus que preserva a saúde? Quem é o Deus que restaura? Quem é o Deus que levanta o doente, que levanta o enfermo? Ele diz mais: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar, não de causar dano, planos de dar a vocês esperança em um futuro. Deus tem planos de fazer você, repete assim, prosperar, ter sucesso. Ele diz: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Me diz o que é o melhor dessa terra. De repente você nem conheça, você nem tenha ciência do que é melhor. Talvez você possa considerar que aquilo ali é melhor para você, mas Deus conhece aquilo que você não conhece. E Deus pode surpreender você com coisas que são melhores do que você já experimentou, já viu ou sequer tem consciência. Quanto àquele a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer, receber a sua porção e desfrutar do seu trabalho, repete assim: isto é dom de Deus. Veja, quanto àquele a quem Deus conferiu riquezas e bens, ele está sendo objetivo e direto. Deus foi quem conferiu riquezas, bens, e não está falando de bem no sentido de benignidade, no sentido ou de bondade, está falando de bens materiais. Aquele a quem Deus enriqueceu, dotou com bens, e não só isso, mas deu a ele poder para deles comer, receber a sua porção e desfrutar. Isso é dom de Deus. Dom é algo que é exclusivo do Senhor. Os talentos pertencem a nós. Deus nos dá talentos. O talento de cantar, por exemplo, dentre tantos talentos que uma pessoa possa ter. Mas quando nós falamos de dons, são coisas que vêm e que pertencem exclusivamente a quem? A Deus. E é tão profundo isso. Deus não é um Deus dualista, como teorias de alguns no início da igreja, como se o que é espiritual é bom e o que é material é ruim. Pelo contrário, não há essa compreensão de que o bem e o mal andam juntos, que um depende do outro, aquela ideia de yin yang. Pelo contrário, Deus, Ele criou tanto as coisas que são espirituais, como a eternidade, o reino, o porvir, como Ele também criou as coisas que são materiais, as coisas que são físicas, tangíveis, tocáveis, e deu ao ser humano inteligência, deu ao ser humano criatividade, fez o ser humano parecido com Ele, para que nós desenvolvêssemos, evoluíssemos, progredíssemos. Quem criou o ser humano? E quem criou o carro? O ser humano, a quem Deus criou. E quem criou as casas? E quem criou as pavimentações? Quem criou a tecnologia foi o ser humano. Não foi o diabo. Não foi Satanás. Não é uma coisa profana, não é uma coisa pecaminosa, suja, má. O amor ao dinheiro, sim. A cobiça desenfreada, sim. Mas as coisas materiais não são más, não são ruins. Porque senão, tudo aquilo que é matéria, que é físico, que tem átomo em si, seria mal. Entenda uma coisa. Nós fomos colonizados por uma mentalidade de exploradores que visavam tirar a nossa riqueza e que colocaram na nossa mente um pensamento distorcido de que tudo aquilo que é material é mal.
Então a gente entende o seguinte, que bom é aquilo que se desvencilha do que é material. Justo, íntegro, digno de louvor é aquilo que se distancia do que é material. Mas eu digo a você que tudo que Deus faz é bom. Amém? E Ele nos fez parecidos com Ele, não fisicamente, no sentido apenas de termos olhos, boca, nariz, ouvido, porque os animais também têm, todos os demais animais têm. Mas Deus nos fez parecidos com Ele na capacidade de pensar, de amar, de sentir profundamente, na capacidade de criar. Nós somos seres imaginativos, nós somos seres criativos. Deus nos deu sabedoria, inteligência, para que nós pudéssemos construir, edificar, progredir. Isso é dom de Deus. E desfrutar do nosso trabalho, do nosso conhecimento, da nossa criatividade, das nossas invenções, é dom de Deus. A Bíblia diz, o homem nada tem se do céu não for concedido. Em João, capítulo 3, 27, diz, ninguém pode receber coisa alguma, se não for lhe dada do céu. E não para por aí. Ele é um Deus que cura, que restaura, é um Deus que prospera, que enriquece. E diz mais, o Senhor, Deus, disse ainda, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Deus olhou para o homem e viu que não era bom que o homem vivesse só. Deus fez para o homem a mulher. Para você ver, Deus é um ser completo. Foi Ele quem criou o homem, o homem que não é assexuado, o homem, qual é a palavra que me fugiu da boca? O antônimo de assexuado? Me fugiu a palavra, mas ele criou o homem com sua sexualidade. Amém? O homem com sua sexualidade. Amém? Para você ver, até o sexo, que para muitos é um tabu. Falar de sexo na igreja, inclusive. Falar de sexo com os filhos, às vezes parece uma coisa assim, difícil, parece impuro. O sexo é puro. Amém? O sexo é um prazer que Deus deu ao homem. O sexo é uma alegria que Deus deu ao homem. E o homem viu o homem sem o sexo, sem a companhia, sem a amizade de uma mulher, sem a parceria de uma mulher, a afinidade de uma mulher, o cuidado de uma mulher, e ele também cuidando de alguém. E Deus viu aquilo ali e viu que não era o quê? Bom. Quando Adão olhou para Eva, ele disse assim, agora sim, essa é carne da minha carne, sangue do meu sangue. Amém? Quem acha uma esposa, acha o bem e recebeu uma bênção do Senhor. Numa outra tradução diz, quem encontra uma esposa, encontra o bem. E bem não é bom. Bem é o antônimo de mal. Bom é o antônimo de ruim. Quem acha uma esposa, acha o bem, no sentido da benignidade, no sentido da divindade. É mais do que bom, é bem. Quem consegue compreender? Quem acha uma esposa, acha não só uma bênção, recebeu uma bênção do Senhor, numa outra tradição diz, recebeu a benevolência do Senhor. Benevolência é favor, benevolência é graça, benevolência é um presente que Deus dá. Em outras palavras, quem encontra uma esposa, encontrou algo que é bem, que é benigno, que é mais do que bondoso, é algo que chega a ser espiritual. Quem encontrou uma esposa, encontrou favor, encontrou graça, recebeu um presente da parte de Deus. Deus não criou você para viver só. Mulher, você foi criada por Deus para tornar-se casal com um homem. Homem, você foi criado por Deus para tornar-se casal com uma mulher. Amém. Amém, igreja. Você crê nisso? Sim ou não? Deus não quer ver você sozinho. Deus não quer ver você doente. Deus não quer ver você empobrecido, em dificuldade, em aperto. Pastor, mas e Jó?
E Jó, pastor, que perdeu a mulher, perdeu os filhos, perdeu a sua riqueza, perdeu até a sua saúde. Deus tinha um propósito até no sofrimento de Jó. E qual foi o fim de Jó? Ele morreu em ditosa velhice. Ele morreu em uma velhice prazerosa. A Bíblia dele diz que Deus restaurou a sorte de Jó, que ele recebeu o dobro de tudo o que ele havia perdido. Amém? Jó não morreu na escassez, na miséria, na doença, na dificuldade. Pelo contrário, ele morreu numa velhice alegre. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, repete assim, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Deus não é o Deus de separação, de divórcio, de conflito no casamento. Ele criou o homem e a mulher para que vivessem juntos, em unidade, envelhecessem juntos até o último dia da vida. E não só isso, ele ainda quer fazer parte do casal. A Bíblia diz que um cordão de 3 dobras é difícil de ser quebrado. Ele diz que se um cai, o outro levanta. Se está frio, ambos se aquecem. Se alguém vem contra um, ele pode perder, mas se vem contra dois, eles se tornam mais resistentes e mais fortes. E ele conclui dizendo que o cordão de 3 dobras é impossível de ser rompido e quebrado. Amém? Deus não só quer unir você num casamento feliz, harmonioso, como Ele quer fazer parte do seu casamento, da sua vida sentimental. A Bíblia diz: sua esposa será uma fonte de alegria na sua casa, seus filhos serão fortes, amém? Seus filhos serão fortes e cheios de saúde, como brotos de uma oliveira, reunidos à volta da mesa. Fala assim, aleluia. Aleluia significa glória a Deus. É isso que Deus tem para você, para sua casa, para sua família. Gelan, para a gente finalizar. Os filhos são herança do Senhor, e os frutos do ventre, uma recompensa. Você que recebeu filhos da parte de Deus, saiba que isso aí é uma recompensa. A Bíblia fala que inclusive é um galardão. É tão profundo que ele faz um paralelo entre o filho e aquilo que ele tem para Abraão, para Isaac, para Jacó e para todos aqueles que viverão no reino de Deus. O filho é algo e é alguém que vem de quem? De Deus. Pastor, eu tive meu filho num momento difícil, eu tive a minha filha numa situação difícil. Pastor, às vezes eu sinto pelos meus filhos. Saiba que o seu filho, a sua filha, serão fortes e cheios de saúde, como brotos de uma oliveira. Aleluia, aleluia. Eu tenho uma palavra para você. Fique de pé no seu lugar, por gentileza. Deus tem bênção para a sua vida. Eu li aqui algumas promessas de Deus. A Bíblia, ela tem mais de 8.000 promessas. Nós ficaremos aqui no mínimo 1, 2 semanas, se nós fôssemos falar das promessas de Deus, talvez a vida inteira. Mas Deus tem promessas para a sua saúde, para as suas finanças, para a sua vida sentimental, promessas para a sua casa, para a sua família. E o mais importante, Ele tem promessa de salvação para você. Ele tem salvação para a sua alma, para a sua vida. Eu queria que você ouvisse essa palavra agora, esse versículo, porque eu vou ministrar sobre a sua vida. A Bíblia diz: creiam no Senhor seu Deus e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor e vocês serão bem-sucedidos. Creiam nos profetas do Senhor e vocês serão bem-sucedidos. Numa outra tradução, vocês prosperarão. Diz, creiam nos profetas do Senhor e vocês prosperarão.